Sejam muito bem-vindos, eu sou o comandante Giannini. Nós estamos aqui a bordo do 787-900 da Latam, do CNL em Guarulhos, do Centro de Manutenção de Linha. É um prazer recebê-los nessa visita guiada para apresentar essa máquina. E para nós pilotos que já voávamos o 777, a transição para o 787 é muito simplificada. A gente estuda e treina em simulador e pratica todas as diferenças de arquitetura de sistemas, mas em termos de ergonomia de pilotagem, de procedimentos normais e de emergência, os scan flows de preparação, até mesmo itens de memória para os emergency checklists, o fabricante já alinhou muito. Tanto o 767, o 777 e o nosso 787 têm procedimentos iguais ou muito semelhantes. Então é muito fácil para a gente, quando está estudando um item de memória aqui no nosso QRH, o fabricante acertou até na página em que a gente vai fazer a ação. Então, Airspeed and Reliable está na página 10.1 deste avião e também do 777. Em termos de posição de pilotagem, de visualização, é uma adaptação muito fácil. É claro, você percebe que está num avião de porte diferente, de uma altitude diferente. O Pilot Eye View é um pouquinho mais baixo, mas com 2, 3 pousos você já está ambientado, parece que está voando o mesmo avião que já tinha a experiência prévia do 777. É fantástico. A gente pode falar um pouquinho sobre esse dispositivo aqui que você falou no começo? Sim, o Head-Up Display, o HUD, ele dá um auxílio para o piloto em pouso e decolagem, especialmente em baixa visibilidade, né? Reproduzindo o PFD com Attitude Indicator, Airspeed e Altitude, além da automação. Ele permite, num pouso categoria 3, por exemplo, a gente ter mais acuracidade com a cabeça sem buscar o scan nos instrumentos abaixo, de manter o eixo da pista, é um conforto. Auxilia também em aproximações de tempo dom, né? Em aproximação e decolagem em condições visuais. E no mais, todo o sinótico de sistemas, diagramas de sistemas é muito similar, é muito parecido com o que nós temos no 777. Pânico a bordo de um jato no Rio. O acidente com o Boeing 737 no aeroporto Santos Dumont pode ter acontecido por falha do piloto mais experiente da ponte aérea Rio-São Paulo. O avião quase caiu na Baía de Guanabara. 10 segundos. Foi o tempo que durou a agonia dos passageiros do voo 679 da ponte aérea ontem à noite. O Boeing 737-300 saiu de São Paulo às 7h58. A aterrissagem foi fora das duas faixas brancas, o ponto ideal para o pouso. O piloto não conseguiu frear, desviou o avião para a direita e bateu nas pedras no fim da pista. Os 6 tripulantes e os 133 passageiros, inclusive um bebê de colo, saíram pelas rampas infláveis. A assistente social Marisa Gurjão foi a única ferida. Na hora que eu desci, que abriu a porta, a esteira, eu me joguei e caí na pedra. No saguão do aeroporto, passageiros contavam histórias de pânico e descaso. Não houve orientação nenhuma. Nós descemos, tinha um cheiro fortíssimo de queimado e nós não sabíamos o que era isso. Só quando amanheceu, o avião foi levado para um hangar. Aí foi possível ver as marcas deixadas na pista e na faixa de areia depois da cabeceira. O avião teve o trem de pouso dianteiro quebrado. As turbinas também ficaram danificadas. Foi o primeiro acidente em 6 anos desde que os jatos substituíram os aviões a hélice. E justamente com o piloto que fez o último voo dos Eletras e o primeiro com os Boeings. Sérgio Lott tem 13 mil horas de voo e é o mais experiente da ponte Rio-São Paulo. A troca de aviões sempre foi criticada pelo Sindicato dos Aeronautas. Há 4 meses, em entrevista ao Globo Repórter, o diretor do sindicato alertava: a pista é curta demais para os aviões a jato. Tem que tocar naquela marca branca. Ó, você vê que ele vai trocar ainda as 2 marcas brancas. Tocou certo. Se não tocar aqui, ele quer arremeter. Se ele passar um pouco mais, dependendo da velocidade que ele estiver, ele não vai parar. Ele vai tomar um belo banho na Baía de Guanabara. A operação aqui é segura, senão não teria sido homologada pelo Ministério da Aeronáutica nem pelo próprio fabricante do avião. Uma avaliação inicial já confirmou que na preparação para o pouso, o avião estava mais rápido e mais alto do que deveria. Nesse caso, as instruções recomendam que o comandante da aeronave arremeta, mas o piloto Sérgio Lott não seguiu as recomendações e resolveu pousar. Um erro operacional durante a operação. Ou seja, do comandante. Provavelmente. 16 horas depois do acidente, um dos passageiros do Boeing, o argentino Alejandro Schwartz, sofreu um novo acidente. Caiu de moto e foi levado de helicóptero para o hospital.
Um avião da Varig com 46 passageiros e 6 tripulantes derrapa e vai parar na floresta amazônica. O acidente foi no aeroporto de Carajás, no Pará. O copiloto José Aparecido de Oliveira morreu. 13 pessoas ficaram feridas. Segundo a Varig, 7 com pequenos ferimentos e crises nervosas. E as outras 6 com ferimentos mais graves. O acidente foi ao 12h30, hora de Brasília. O voo 265 da Varig saiu de Belém para Brasília, com escalas em Marabá e Carajás. A Varig informou que na hora de pousar em Carajás, no sul do Pará, chovia muito e que o Boeing 737-200, prefixo PPCJO, derrapou, saiu da pista e bateu em árvores. O avião percorreu 30 metros e só parou no meio da floresta amazônica. O choque foi tão violento que um dos pneus ficou no meio da pista do aeroporto. O lado da cabine, onde estava o copiloto, que morreu, ficou destruído. Parte da cauda do Boeing ficou pendurada numa árvore. Os passageiros dizem que o mau tempo prejudicou a aterrissagem. A aterrissagem não tinha condições de aterrissar e ele jogou o avião no chão. Com 2 metros mais ou menos, foi quando caiu as máscaras de gás. Foi onde... Aí ele derrapou e entrou no meio do mato. Não havia visibilidade, nós não conseguimos ver o que estava acontecendo, não via a pista. Então, de repente, quando eu senti um tremendo de um estrondo, foi uma batida muito forte e seca, que eu acredito que tenha sido o trem de pouso, e nessa altura, dali a pouco eu comecei a ver terra jogando pela lateral, na direita que eu estava na janela, comecei a ver aquela terra voar. Os gravadores de voo, mais conhecidos como caixas pretas, são sistemas que registram durante o voo os dados que podem ser utilizados após um acidente. Todos os aviões comerciais são equipados com 2 caixas pretas, geralmente na parte de trás da aeronave. O CVR é um gravador que memoriza as conversas, sons e anúncios da cabine dos pilotos. O FDR é um gravador de parâmetros, que guarda até 700 parâmetros por segundo, como altitude, velocidade, temperatura e trajetória. A duração total dos registros é de 2 horas para o CVR e de 25 horas para o FDR. As caixas pretas foram projetadas para proteger todos os dados em caso de queda, incêndio ou afundamento até 6.000 metros de profundidade. Cada uma é equipada com uma boia, para ajudar as buscas no mar. Ela transmite um sinal que se propaga na água, sob a forma de um impulso por segundo por pelo menos 30 dias. Do comandante combustão. Tivemos uma pane de desorientação do nosso sistema de bússola. Estamos com o nosso combustível já no final, ainda com 15 minutos. A todos que mantenham a calma, porque uma situação como essa realmente foi difícil de acontecer. Estamos a todos esperando de que isso não passe de apenas um susto para todos nós. Muito obrigado e todos você nunca pediu para Belém por quê? Não, porque eu não tinha indicação de Belém, a bússola estava com outra proa, a gente ficou andando entre Belém e Marabá e não conseguiu chegar a lugar nenhum. Agora está indo para Marabá e não tem mais combustível para ir para lugar nenhum, entendeu? Um acabou de parar, a gente vai ter que descer agora. Não vou poder falar mais, que a gente vai se preparar aqui para o pouso, ok? Pessoal, tripulação preparada para o pouso passado. Susto para os passageiros de um voo da Ponte Aérea Rio-São Paulo. Na hora do pouso, o avião por pouco não foi parar dentro da Baía de Guanabara. O Fokker 100, que foi parar na grama ao lado da pista, vinha de São Paulo com 107 passageiros. Na hora em que o avião tocou na pista, houve um problema com o trem de pouso do lado esquerdo. O pneu traseiro se soltou. O avião perdeu o controle e ficou desgovernado. O piloto manobrou para o lado esquerdo e saiu da pista. A asa bateu na grama e o avião parou. O pneu ficou a 50 metros do avião. Os passageiros disseram que levaram um susto. A hora que a gente vê a aeronave naquela velocidade totalmente desgovernada, a gente fica apavorado. Eles reclamaram que depois do acidente ficaram 10 minutos dentro do avião, sem que as portas de emergência fossem abertas. Elas abriram quando... Eu já estava na rua, quando abriram as portas de emergência. Eu saí pela porta normal.
A empresa aérea disse que a descida não foi feita pelas portas de emergência porque o comandante verificou as condições do avião e concluiu que não havia perigo. O aeroporto ficou fechado durante meia hora e voltou a funcionar só com a pista auxiliar. Durante todo o dia, o Fokker foi analisado por peritos do Departamento de Aviação Civil e técnicos da TAM. No fim da tarde, a empresa divulgou uma nota oficial informando que o trem de pouso foi submetido a uma carga excessiva, o que significa que o avião tocou o solo com força demais. Isso pode ter sido causado por uma corrente de vento ou por uma falha do piloto. Mas será preciso fazer novos testes para saber o que aconteceu. A investigação está sendo conduzida pelo DAC, eles já estão com as caixas pretas, a gente vai poder ler isso aí e ter exatamente a informação do que aconteceu. Sobe para 50 o número de mortos na queda do Boeing da Varig na Costa do Marfim. Um dos dois únicos sobreviventes, o inglês, não resistiu e morreu hoje. As equipes de resgate encontraram as duas caixas com o registro de todo o voo e da última meia hora de conversa na cabine de comando do avião. A parte do avião onde estão as caixas ficou enterrada no chão e talvez demore alguns dias até que elas sejam retiradas. O acesso ao local é muito difícil. As equipes de busca têm dificuldades para abrir caminho no mato cerrado. Hoje, nossa equipe de correspondentes sobrevoou o local. Ainda havia fogo nos destroços do avião. O piloto da Força Aérea da Costa do Marfim diz que o avião caiu a 24 quilômetros do aeroporto e aponta o local no mapa. É bem no meio de uma reserva florestal. Aqui na África, isso quer dizer, no meio da selva. Nós vamos até lá de helicóptero. Junto conosco vem um piloto experiente, o comandante Comerlato, 31 anos de Varig, piloto internacional da empresa. Ele está aqui com uma função dupla. Veio como profissional e veio como pai. Pai de uma das vítimas, Mariane Capel Comerlato, 26 anos, comissária de bordo do avião que caiu. O helicóptero sobrevoa a paisagem verde até uma pequena cidade ao lado de Abidjan. As poucas ruas logo terminam e começa a imensidão da floresta. Na mata fechada é difícil encontrar o lugar em que o avião da Varig caiu. Mas de repente, no meio do verde denso da floresta, uma mancha de cor diferente. A queda do Boeing PPVJK abriu uma clareira na mata. As árvores estão quebradas. Lá embaixo, só destruição. Ainda há alguns focos de incêndio, queimando mais de 36 horas depois do acidente. O comandante Comerlato está emocionado, não quer ser filmado. No meio da mancha preta do incêndio ainda dá para identificar algumas partes do avião. O que sobrou da fuselagem guarda um pouco de sua forma. As imagens do cinegrafista Sérgio Guils e de Marco Nascimento mostram que a cauda está quase inteira. Uma parte ainda tem a tinta azul de identificação da companhia. A parte mais importante, a cabine, está semi-enterrada na lama. Lá, gravada nas fitas magnéticas, na chamada caixa preta, está a explicação para este desastre. Quando forem retiradas, talvez amanhã, elas poderão responder por que o comandante Carneiro não conseguiu voltar ao aeroporto de Abidjan. A clareira é pequena, estreita, talvez não tenha mais de 300 metros de comprimento. As copas das árvores em uma das extremidades dela foram decepadas. Sinal de que o comandante Carneiro, piloto do Boeing, ainda tentou um pouso forçado no meio da mata. Mas as enormes árvores não deixaram o avião correr. As asas foram arrancadas e o Boeing enterrou o bico no chão. Talvez isso tenha provocado a explosão ouvida por esse rapaz. Ele mora a 3 quilômetros do local. Diz que na madrugada de sábado ouviu um barulho forte de avião. De repente, um incêndio no meio da floresta e uma forte explosão. Técnicos da Varig, que chegaram ontem do Brasil, dizem que o problema num dos motores, comunicado à torre de Abidjan, não seria o suficiente para provocar uma queda como esta. O coronel Dossô, do Ministério da Aeronáutica da Costa do Marfim, está voltando do local do acidente. Diz que vai ser muito difícil chegar até lá. Explica que é preciso atravessar um pântano. Ele informa que a água bate até no peito. Ele disse que com a ajuda de 200 soldados da Costa do Marfim e da França, eles retiraram 47 corpos do avião. Ainda falta achar 2, diz ele. Mas não acha que eles estejam vivos. O comandante Comerlato pergunta se ele ainda tem esperança em encontrar algum sobrevivente. Ele diz que não. Eu pergunto se é possível reconhecer as vítimas. O coronel diz que não há nenhuma possibilidade. Os corpos estão carbonizados. Ele esclarece que a área está interditada. Até os técnicos da Varig foram proibidos de ir até lá. O único representante brasileiro é o Major Douglas, do Ministério da Aeronáutica, que foi ajudado por um técnico da companhia. O senhor acha que tem possibilidade de se encontrar mais algum sobrevivente, além dos 2 já recuperados até agora? Não.
Não é possível. A região toda aqui em torno do local do acidente está sendo agora policiada. A cada 50 metros até lá, o local onde caiu o avião da Varig, existe um policial aqui da República da Costa do Marfim. A preocupação das autoridades é evitar saques, porque eles querem preservar todo o local do acidente para poder ajudar nas investigações mais tarde. Vamos embora. O comandante Comerlato parece decepcionado por não poder ir até o lugar onde morreu a filha dele. Mas não se abate e ajuda a carregar nosso equipamento. Eu já chorei que chega. Já chorei muito. A gente tem que enfrentar. Mas quem ouve o senhor dizer isso pensa que eu sou um homem muito frio. Eu sei disso. Eu sei, mas eu choro sozinho. Vamos lá. As autoridades francesas fizeram revelações que podem mudar totalmente os rumos das investigações com o avião da Germanwings. Segundo informações obtidas de uma das caixas pretas da aeronave, o copiloto pode ter derrubado o avião. As revelações anunciadas pelo promotor chocaram o mundo. Numa coletiva de imprensa em Marsella, foram divulgados os detalhes surpreendentes captados por uma das caixas pretas. Durante os primeiros 20 minutos de voo, as gravações mostravam uma conversa normal entre o piloto, identificado como Patrick, e o copiloto, Andreas Lubitz. Isso até o comandante deixar a cabine para ir ao banheiro. Na volta, bateu insistentemente na porta, mas não houve resposta. L'interprétation la plus plausible, la plus vraisemblable pour nous, est que le copilote, par une abstention volontaire, a refusé d'ouvrir la porte de la cabine de pilotage au commandant de bord. Desde os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, quando extremistas sequestraram aviões, foram elaborados procedimentos para abrir a porta da cabine por questão de segurança. Um vídeo produzido pela Airbus em 2002 informa passo a passo. Se alguém quiser entrar no cockpit, precisa pedir o acesso. Através de uma câmera, um olho mágico, o piloto decide se aceita ou nega. Se não houver resposta, um tripulante pode digitar um código de emergência. Mas ainda assim, o piloto tem a opção de mover a alavanca para a posição de travamento. As gravações de áudio revelaram que até o momento do impacto, o copiloto de 28 anos continuou respirando normalmente, indicando que ele estaria bem e consciente. Ainda segundo o promotor, foi o copiloto quem acionou deliberadamente os botões para a descida. O avião, que havia partido de Barcelona para Düsseldorf, desceu cerca de 1.000 metros por minuto até se chocar contra os Alpes franceses. Nos vilarejos próximos ao local da tragédia, o dia foi movimentado. Centenas de parentes quiseram prestar homenagens aos mortos e acompanhar as buscas. Foram 7 ônibus. Entre as famílias estava a do copiloto. Diante das revelações desta quinta-feira, os parentes de Andreas Lubitz não se juntaram aos parentes dos passageiros. O jornal francês Le Figaro levanta mais um motivo de preocupação para as famílias. A publicação afirma que a hipótese de suicídio pode complicar as indenizações, já que a companhia aérea poderia contestar a responsabilidade no desastre. O chefe das operações anunciou que as buscas devem continuar por mais cerca de 2 semanas. O jornal alemão Bild revelou que o copiloto, suspeito de ter derrubado deliberadamente o avião da Germanwings, teria sofrido um descolamento de retina e, por isso, temia perder a visão. O jornal também publicou a transcrição do gravador de voz da cabine de voo da Germanwings, como mostra o enviado especial a Düsseldorf, Pedro Vedova. O voo parte às 10h01, 20 minutos depois da hora. Na primeira comunicação, o piloto pede desculpa aos passageiros pelo atraso. Nos 20 minutos iniciais, o comandante Patrick Sonderheiner joga a conversa fora. Andreas Lubitz é frio nas respostas. O piloto comenta que não teve tempo de ir ao banheiro e o copiloto se oferece para pilotar o avião, mas fica sem resposta. O atraso já aparece nas telas do movimentado aeroporto de Düsseldorf. Às 10h26, o comandante pede para Andreas preparar a aterrissagem e houve uma estranha resposta. Tomara. Vamos ver. O copiloto insiste para o capitão ir ao banheiro. Agora você já pode ir.
2 minutos depois, o comandante se deixa convencer. Pode assumir. A poltrona se move, a cabine se abre pela última vez. Às 10 horas e 29 minutos, o avião perde altitude. Controladores de voo estranham e tentam contato. Nenhuma resposta. Dentro da cabine, o alarme já dispara. Uma pancada, outra, outra, outra. E o piloto do lado de fora, pelo amor de Deus, abre essa porta. Todos gritam com a cena bizarra. Às 10h35, tentam um objeto pesado para arrombar a cabine. Não passam 90 segundos, um novo alarme. O avião a 5.000 metros do chão. Abre essa maldita porta, implora o comandante. Do lado de dentro, o gravador registra a respiração tranquila do copiloto. Às 10 horas e 40 minutos, o avião, a 700 km por hora, mergulha nos Alpes franceses. No aeroporto de Düsseldorf, a informação se apaga do painel. Investigadores franceses conseguiram identificar o DNA de 78 dos 150 ocupantes do Airbus. Essas amostras vão ser comparadas com outras fornecidas pelos parentes das vítimas. O procedimento vai permitir a identificação dos mortos no desastre. Nesta segunda, uma estrada de acesso às montanhas será aberta para ajudar a transportar os destroços do avião. Boa. Mantém a configuração. Mantém a configuração. Mantém a configuração. L nave. Aí avisa o mentira. L nave. L nave, reporta o mentira. Onde descontinuou devido ao wind 4895. Bit 15. Firewall. Deixa a configuração. Mantém a TMSA, mantém. Tá. 2015. Não era nada da nossa frente, tá? Beleza. 4895 devido ao índice. 415. 415 quer ver? 7 mil? 7 mil. Fox 5. Fox 1. Yeah, he's got that. Easy, 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 easy. Oh my God! Chile! Next arrival, 777, American 134 from Los Angeles, CPR 1234. Thank you. Look at the vortex coming off the wings, folks, off the flap tips. That vortex. Might hear that vortex crashing down on me. Listen to it. It's over the top of me now. Oh! 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 Stop it! Oh! 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 Stop! Stop that! Stop that! Oh! Oh my God, mate! Now you tell me those pilots weren't like, oh, flipping heck! Hold on a minute! Oh my goodness me! How we did not go around, I just have no idea.
Componente de vento lá, recebeu a informação e no momento em que já se preparava para tocar o solo, deu potência total, recolheu o trem de pouso e foi entrar na fila. Nessa hora que o controlador de voo, né, ele organiza novamente o tráfego, porque não é um avião pousando agora e outro só daqui a 1 hora. Toda hora, né, tem pouso, tem decolagem, e aqui o aeroporto Santos Dumont é um dos mais movimentados do país, o do Santos Dumont e também o aeroporto de